Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar como que você atua no mercado utilizando Smart Money Concept, análise SMC. Vou fazer um passo a passo aqui para vocês para mostrar como que a gente trabalha no mercado da forma correta, utilizando os conceitos institucionais e como que você vai estar potencializando seus resultados, criando consistência no trade, vivendo do mercado, utilizando exatamente esse tipo de técnica que realmente funciona no mercado, que gera resultado. Isso aqui vai te agregar demais. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, tenho certeza que você vai se surpreender com o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, com os contextos das oportunidades de trade, e isso aqui vai abrir sua cabeça para atuar no mercado de forma profissional. Muito dos problemas que as pessoas enfrentam no trade é a execução. Eles executam a técnica de forma equivocada e muitas das vezes, utilizam técnicas que nem funcionam tão bem assim no mercado. A maioria das técnicas hoje em dia não funcionam perfeitamente no mercado e não tem uma assertividade positiva. Ou seja, se você pega um trade, às vezes até funciona. Se você pega dois trades, às vezes aquilo que nem bem configurado estava, acaba funcionando. Isso ocorre no mercado. Agora, para você ter consistência, para você repetir os ganhos, que é o objetivo de fato do mercado, repetir ganhos, você precisa pegar 20 trades, 30 trades e aí sim verificar a assertividade daquele modelo operacional, seguindo ele à risca para pontuar se aquilo ali tem uma assertividade positiva, se aquilo ali tem uma assertividade negativa, para ver como que você pode estar atuando no mercado, porque isso vai te auxiliar, apesar de que para você ter lucratividade de fato no mercado, você pode ter até uma assertividade negativa, que mesmo assim, se você estiver fazendo as coisas corretas, você consegue ser muito lucrativo no trade. Agora, se você encaixar uma metodologia, igual que eu vou te mostrar agora, que tem uma assertividade alta e gera resultado, cara, mais o gerenciamento tudo alinhado, né? Risco-retorno, tudo ajustado, você potencializa muito os seus resultados e começa a ir para o alto nível do trade, que é exatamente o tipo de conteúdo que eu trago aqui para vocês, para passar vocês para o nível acima, beleza? Então vamos lá, é exatamente o que a gente faz, por exemplo, dentro do treinamento Excelência Trade, que hoje é um dos maiores treinamentos do Brasil. Então vamos continuar. Olha só isso aqui, pessoal. O que eu quero trazer aqui para vocês? Um passo a passo do Smart Money. Eu tenho até aqui desenhado algumas coisas para vocês terem uma base do que a gente vai estar falando hoje. Então, aqui eu tenho os order blocks, né? Trabalhar em cima de blocos é muito importante, desde que tenha algumas configurações nesses blocos e desde que o preço faça algumas configurações na hora que for testar esse order block. Senão a gente não pega no bloco, senão a gente vai esperar os traders pegarem o trade no bloco e aí a gente vai aguardar esses traders serem estopados eventualmente, para aí sim a gente estar montando posições. Então o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é algo diferenciado, realmente ninguém opera dessa forma, é um modelo totalmente do Excelência Trade, que a gente trabalha exatamente dessa forma lá dentro, e eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre isso aqui no vídeo. Olha só, o que a gente tem aqui? Região de order block, gerando ineficiência, esse bloco ele se torna muito favorável. Se ele for engolfado dessa maneira, melhor ainda. O que seria o engolfo? Exatamente o candle preto aqui representa a zona de order block e o preço se dispara para cima, próximo candle engole o candle anterior, tá vendo? Isso aqui seria um engolfo, né? E aí isso aqui é uma característica de um order block forte, beleza? Principalmente por conta da ineficiência aqui depois, ó, que é exatamente esse buraco que está marcado aqui. A gente entende que tem participação institucional quando o preço se desloca com muita velocidade, deixa esse tipo de buraco, né, esse tipo de gap nos candles, que chama ineficiência, pode ser chamado de imbalance também, e é a mesma região conhecida como FVG, Fair Value in Gap. Tudo isso aqui gera um bloco embaixo com muita mais qualidade e é exatamente esse tipo de região que você deve ficar de olho. Tudo que não tem isso aqui não vale ficar de olho. Por quê? Porque às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar e aí não é um negócio onde você vai conseguir repetir os ganhos de forma consistente, que é o objetivo de fato. Então isso é muito importante e é virada de chave quando você entende isso realmente. Então olha só, aqui em cima a gente tem zonas de BSL, zonas de SSL. Eu trouxe aqui a melhor configuração do BSL, a melhor configuração do SSL, para vocês entenderem que é exatamente esse aqui enche de liquidez, aqui enche de liquidez. Sempre que vocês forem utilizar técnicas institucionais, pegar qualquer tipo de operação, tem que esperar a captura da liquidez. Se não há nenhuma captura de liquidez, a chance do mercado falhar a configuração que você está de olho, te estopar justamente para capturar liquidez é muito alto, é muito grande. Então aqui eu tenho também um cenário de criação de liquidez e depois a mudança de caráter muito assertiva. Então vamos lá para o gráfico. Deixa eu pontuar com vocês alguns racionais e contextos de oportunidades de trade totalmente mapeadas dentro do nosso time do Excelência Trade. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma configuração
nessa estrutura e o que a gente pode estar visualizando logo de início aqui para vocês já entenderem como que funciona o Smart Money, como que você vai estar atuando com isso na prática. Aqui, pessoal, a gente tem um topo, tá vendo? Olha esse topo, muito expressivo, né? É um topo que está nítido aqui, é um topo de mercado. Em cima desse topo, o que a gente tem? Aquilo que eu mostrei ali agora para vocês, liquidez. Por quê? Porque a gente chama isso aqui de BSL. E aí, perceba que ele perde os fundos, né? Então a gente tem um fundo aqui também muito expressivo, esse movimento de baixa perde esse fundo, e isso aqui pode ser até mesmo uma possível mudança de caráter, bem grande no gráfico, não é? Que é aquele choque. Perfeito. Só que, qual que é o detalhe aqui? O Smart Money comum vai visar isso aqui como uma mudança de caráter e vai ficar querendo pegar trades aqui a todo custo. E aí o Smart Money que eu quero ensinar aqui para vocês, que é o avançado, a gente fica de olho também na possibilidade do preço perder essa zona aqui em cima. Por quê? Porque isso aqui vai chamar a atenção de muitos operadores para entrar vendido nessas zonas, né? Aqui, por exemplo, gerou até uma operação aqui meio curta, né? Mas gerou. E aí a gente tem aqui alguns cenários e os stop loss aqui em cima ficam lotados, né? Enche de stop loss em cima dos topos, esperando que o preço respire em algum lugar e comece a cair a favor dessa quebra de fundo. Então aqui em cima está cheio de liquidez. E aí, o que a gente visualiza lá na frente? O preço vindo, limpando essa liquidez, e aí ele desenvolve uma configuração. Inclusive essa configuração, olha só, a gente tem ela mapeada aqui dentro da nossa comunidade do Excelência Trade. Isso aqui é o nosso ambiente de prática dentro do treinamento Excelência Trade. Aqui eu mando tudo que eu estou fazendo. Inclusive, ó, o pessoal pegando a operação, ó lá, o Eric, ó, 521 pontos de queda lá, mudando todo o desenvolvimento, agradecendo, o pessoal surfando a movimentação, o Neto, ó, surfando, postei até lá no meu Instagram, muita gente pegou essa operação porque a gente mandou aqui no vídeo, né? Mandei um vídeo aqui explicando e mostrando essas possibilidades. Olha lá, onde estava o desenvolvimento, estava gerando essa movimentação, é exatamente onde a gente está aqui. Vou jogar no gráfico de 1 minuto para vocês visualizarem isso aqui e como que vocês atuam com o Smart Money. Então a primeira coisa, voltando lá nos 5 minutos, aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, esse aqui é o índice, mas isso aqui funciona em todos os mercados. Vou trazer ali para vocês o EURUSD também, vou mostrar criptomoedas, estamos aqui no gráfico do índice, né, o mini índice, o dólar, vou mostrar várias configurações aqui para vocês em todos esses ativos, né? Mercado internacional, tudo mesma coisa. Olha só, então a gente tem essa liquidez, o preço está limpando toda a liquidez lá em cima, visitando essa zona superior e está limpando a liquidez. E aí eu jogo no 1 minuto de novo. Então ali eu estava no 5, agora eu estou no 1 minuto e olha só o que o preço vem desencadeando. Ele começa a andar de forma lateral. Quem me acompanha aqui sabe muito bem que quando o preço anda de forma lateral, o que ele está fazendo? Criando liquidez. É exatamente o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele vai frustrando o varejo compra aqui embaixo, entendendo isso aqui como um caixote, né? E aí o preço não dá em muita coisa, bate aqui em cima e cai, bate ali embaixo, sobe, e vai frustrando o varejo. E vai enchendo de stop loss aqui embaixo, enchendo de stop loss aqui em cima, e aí a gente está criando a liquidez, que fica justamente em cima e embaixo, né? Então aqui nesse cenário lateral, a gente tem muita liquidez aqui em cima, muita liquidez aqui embaixo, e o preço, boom, estoura para cima, captura toda essa liquidez. Então aqui a gente está tendo uma captura da liquidez nesse cenário, e tudo isso aqui está limpando liquidez daquele topo lá de trás que a gente acabou de visualizar. Então olha só, o que a gente faz depois de limpar a liquidez? Olha o interesse entrando. Isso aqui é um interesse em vendas entrando, e aí a gente quebra fundos significativos e aí sim a gente faz uma mudança de caráter. Ah, Pedro, mas você não falou agora que você pode marcar essa região aqui em cima e vai encher de liquidez aqui em cima? Com certeza. E pode ser que o preço queira ir lá e limpar essa liquidez. Pode acontecer. Mas qual que é a diferença desse cenário? A diferença desse cenário é que aqui a gente já tem uma captura de liquidez muito grande, e aí, tudo isso aqui está limpando liquidez daquela região lá de trás, igual eu acabei de mostrar. Então a gente já teve muitas capturas de liquidez no mercado nesse período de tempo específico, né? Nesse momento gráfico. Então a gente tem todo um momento gráfico, né? Então a gente está tendo várias capturas de liquidez nesse momento gráfico. E aí, consequentemente, a chance do preço respeitar a zona e desenvolver a favor é muito grande. Diferente de quando ele faz, por exemplo, uma mudança de caráter, que é um movimento bem interessante, mas avulso no gráfico, sem ter nenhuma captura de liquidez, sem ter desenvolvido nenhum cenário de contexto. E aí a chance dela falhar é muito grande, justamente para capturar liquidez. Porque aí quem entrou na mudança de caráter, ela falha, captura liquidez desse pessoal todo. Então se o mercado não fez nenhuma captura ainda, a chance dele utilizar essa configuração que você está de olho para capturar essa liquidez é muito grande.
Então aqui ele desenvolve exatamente o movimento, vários alunos surfando essa movimentação hoje. Inclusive, quando esse movimento de baixa é desenvolvido e perde esse fundo, a gente tem o choque, a mudança de caráter. E aí depois o preço faz esse BOS, tá vendo? Que é esse pivô de baixa, ó. Esse movimento de 3 ondas. Isso aqui é a confirmação para mudança de caráter. Então a gente tem a confirmação. Esse aqui é o movimento de teste. Costumeiramente esse movimento de teste faz exatamente esse movimento, tá vendo? Ele quebra o topo, que aqui em cima enche de liquidez. O BOS de confirmação instaura muita liquidez em cima desses topos e a gente vê a movimentação do preço indo lá em cima, limpando a liquidez em cima dos topos e mitigando uma região de FVOB, tá vendo? Isso aqui é um FVOB, é um ponto de entrada, poderia ser aqui em cima também, é um ótimo ponto de entrada. Aqui é o primeiro. E aqui é o segundo, a diferença é que essa região aqui tem uma POC em cima dela. Então isso é muito vantajoso, né? A gente tem uma confluência maior. A POC é exatamente essa região aqui marcada, essa linha vermelha, mostra a maior concentração de volume nessa impulsão de baixa. Aqui está concentrado muito volume e aí, consequentemente, volume e liquidez se torna uma zona muito assertiva, muito favorável para a gente estar montando uma posição nessa região, por exemplo, né? Exatamente aqui. Para você surfar um movimento colocando o seu stop lá em cima é o ideal. E surfar uma movimentação de baixa aqui que o preço vem desenvolver. Espera aí. Então é exatamente como ele desencadeia o movimento de preço. Fechou? Olha aí, totalmente alinhado. 3 vezes o risco, operação muito favorável, né? Então isso aqui é muito importante. E aí a gente tem essa configuração, se a gente for ver aqui no EURUSD, olha só, para vocês entenderem como funciona o Smart Money. Ali, o que a gente teve naquele cenário? Limpa de liquidez, nítida, o preço desenvolvendo uma mudança de caráter pós-captura de liquidez, preço mitigando uma zona favorável com confluências como ponto de entrada. Então são vários detalhes que fazem você aplicar a técnica da forma correta. Aqui, por exemplo, olha só que bacana essa configuração no EURUSD. Prestem atenção para vocês entenderem como que você monta posições depois que os traders forem estopados. Esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo da aplicação do Smart Money de forma genuína, que é algo completamente único, né, que a gente faz dentro do treinamento de Excelência Trade para aplicar essa técnica com altíssima assertividade, que é diferenciada. Olha só. Olha essa zona de order block, pessoal. Esse bloco é um bloco bom? É. Esse order block é um bloco bom. Por quê? Ele é engolfado, igual eu mostrei ali para vocês agora, lembra? O bloco engolfado, ele gera ineficiência. A ineficiência está exatamente aqui, ó, nesse buraco, né? Exatamente aqui a ineficiência. Então é um bloco interessante. Você traça a POC, que é o volume profile, a POC dá aqui em cima, ó, a linha vermelha aqui, mostrando que tem muito volume nessa região, consequentemente é uma zona de liquidez forte, entregando aqui como uma região interessante para o preço. E aí, beleza, você pode marcar essa região. Só que, olha só o que o preço faz quando ele vai se aproximando dessa zona. Olha como é que ele vem. Olha só isso aqui. Ele vem muito forte, né? Ele vem muito forte. E teve alguma captura de liquidez aqui, pessoal? Vamos lá. Esse movimento de alta, ele limpou alguma liquidez? Nenhuma. Então, se não teve nenhuma liquidez limpada, né? Ele não capturou nenhuma liquidez ainda, a chance dele utilizar essa zona de order block para capturar essa liquidez que ainda não foi capturada nesse momento do mercado é muito grande. O que eu estou querendo dizer? Se o preço, por exemplo, ficasse andando de lado aqui, ó, criando liquidez, lembra? E aí ele, bum, estourasse para cima, pegasse no order block, que é esse bloco aqui. E aí sim ele desenvolvesse a baixa, opa, peraí, ele está limpando liquidez e agora sim ele está mitigando o order block. Então faz sentido uma entrada nesse bloco. Por quê? Porque já teve captura de liquidez. Diferente desse cenário aqui que não teve nenhuma captura de liquidez e a chance dele utilizar essa zona de order block para capturar essa liquidez que ainda não foi capturada é muito grande. Então, às vezes, o que você vai visualizar? Um bloco desse, com boas características, o preço vindo forte dessa forma, pegando no order block e respeitando ele muito bem. Pode acontecer? Claro que pode. Só que por que isso é desvantajoso? Porque se você pegar 20 trades fazendo isso, você vai ver que não tem uma assertividade tão grande. Agora, pega 20 trades esperando o preço limpar liquidez para depois mitigar um order block. Você vai ver que se você pegar 20 trades fazendo isso, você vai ver que a assertividade é lá no alto. Então, esse é o jogo do trade. Você tem que repetir ganhos. E para repetir ganhos, você tem que ter uma técnica assertiva, você tem que ter um plano pré-definido, você tem que saber o que você está fazendo no mercado e repetir aquilo ali reiteradas vezes. Tá bom? Então, é encontrar o que precisa ser feito
descobrir o que fazer e quando fazer, né? Isso é muito importante, ter um plano pré-definido que funciona e seguir aquilo ali à risca, executar aquilo ali da forma correta. Então isso é muito importante. Aqui a gente não tem nenhuma captura de liquidez, o preço, a chance dele fazer exatamente o que ele fez, né? Que é ir lá em cima, limpar toda essa liquidez, é muito grande, é exatamente o que, que a gente está vendo. Então todo mundo que entrou nesse order block foi estopado. Foi estopado. Então, se todo mundo entrou nesse order block e foi estopado, e esse bloco estava chamando muita atenção, porque ele tem boas características, mas a gente não teve a captura da liquidez, então não valida a nossa entrada, mas para quem não tem esse conhecimento, entrou no bloco, então a gente sabe que tem muita liquidez sendo capturada nesse movimento, você pode reduzir o time frame lá para os 5 minutos, ali eu estava no 1 hora, tá? É um bloco grande de 1 hora, o que chama mais atenção ainda dos outros, né? Porque um bloco de 1 hora é um bloco bom, mas ele precisa capturar a liquidez antes de tocar no bloco, senão não tem entrada ali. E aí ele rompe aquela região, limpa muita liquidez e olha o que ele desenvolve. Uma mudança de caráter, né? Então ele vem, quebra esse fundo nesse movimento de baixa, vem andando de forma lateral, cria liquidez, ó, nivelou os topos. Sempre que o preço nivela topos dessa forma, ele está criando liquidez. Ó, o preço fez isso aqui. Não precisa ser lateral assim não, mas se for melhor ainda. Mas foca aqui embaixo, ó, nivelou fundos. Liquidez abaixo dos fundos. Nivelou topos. Liquidez em cima dos topos. Tem um fundo muito expressivo. Está cheio de liquidez embaixo. Tem um topo muito expressivo. Está cheio de liquidez em cima. É sempre assim. Essas zonas têm muita liquidez. Então aqui, ó, nivelou os topos. Encheu de liquidez. O preço foi. Limpou a liquidez aqui em cima. E mitigou o order block. Ó, o bloco bom aqui. A ineficiência no order block. Bloco engolfado. Tá vendo? Então é um bloco bom. Vou até dar um zoom aqui para vocês, ó. Bloco bom, liquidez, capturou e bum, desencadeia a movimentação, tanto que caiu. Que a gente está falando de uma operação, ó, lá no order block, pegando no início do bloco, a gente está falando de para lá de 100 pips, né? Para lá de 100 pips nessa movimentação de preço. Então é sempre assim. E qual que é o contexto disso aqui? É a mudança de caráter? Também. É a limpa de liquidez antes de mitigar o order block? Também. Mas qual que é o mais importante? A indução. A indução lá de 1 hora. Então aquilo ali só funcionou de fato perfeitamente por conta desse order block aqui ter falhado. Desse order block ter servido como indução, induzindo muito o trader a entrar aqui, ser estopado e depois que todos são estopados, o dinheiro vai para a mesa. E na hora que o dinheiro está na mesa, qualquer configuração após o dinheiro estar na mesa se torna de alta probabilidade. Então aqui é uma mudancinha de caráter, normal. Se você for ficar pegando mudança de caráter assim avulsa no gráfico, vai ter várias que não vai funcionar. Agora, a mudança de caráter após uma indução dessa é altamente assertivo. Fechou? Então isso é muito importante. E aí, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês o outro cenário muito bom que eu tenho para explicar aqui para vocês. Olha só o Bitcoin. Olha só essa configuração. Né? O que a gente tem aqui nessa configuração? Aqui já é um cenário de Wyckoff, né? Só que você enxerga isso aqui como Wyckoff ou você enxerga isso aqui como Smart Money. Tudo tanto faz. Por quê? Porque isso aqui é uma mudança de caráter. Ó. Então o preço desenvolve essa alta aqui. Quebra esse topo. Depois de limpar a liquidez, é uma mudança de caráter alinhado do Smart Money Concept. Fundos nivelados é o EQL, né? Echo Lows, que chama dentro do Smart Money Concept. EQL, quando nivela fundos. Então, isso aqui você enxerga como Smart Money, ou se você quiser enxergar como Wyckoff, igual eu fiz a marcação aqui, sem problema nenhum. Wyckoff e Smart Money andam juntos, né? Wyckoff é Smart Money e Smart Money é Wyckoff. É lógico, porque ambos mapeiam a ação institucional e não qualquer ação institucional, e sim dos formadores de mercado. Então, sempre que você está atuando no mercado, você está tentando, buscando, por meio das nossas técnicas, mapear a ação dos formadores de mercado, que são os criadores das movimentações de preço, que é um tipo institucional específico, não é qualquer institucional, é um tipo muito específico mesmo, de fato. E o Wyckoff e Smart Money mapeiam esse mesmo institucional. Então, isso é muito interessante. Então, eles andam muito juntos, né? Quando você alinha os dois, cara, você tem uma objetividade na sua tomada de decisão muito grande, porque fica muito bem mapeado o contexto. Então, aqui, olha só. A gente tem todo o desenvolvimento da estrutura, mas o que é mais importante aqui? Todos esses eventos é legal de saber o que significa, mas você, de fato, para ter dinheiro e lucrar no mercado, cara, não tem necessidade nenhuma de você saber cada nomezinho desse. O que você precisa é, de fato, entender que quando o preço está andando de forma lateral, ele está criando liquidez. E aí ele vai limpar essa liquidez. E aí, olha só esse buraco aqui embaixo.
Tá vendo o buraco que tem aqui embaixo? O preço fica muito mais em cima do que embaixo. Inclusive ele fica furando a parte de cima com facilidade, olha só. Então isso aqui mostra que tem uma força de fundo muito grande aqui embaixo, está impedindo o preço de vir aqui. Ele não aguenta vir aqui embaixo. Ele fica só aqui em cima na estrutura. Força de fundo imensa. Então se o preço está vindo aqui para baixo agora do nada, a chance disso aqui ser uma captura de liquidez é muito grande. Muito grande. Principalmente depois que entra o interesse em compras, quebra o topo significativo, fazendo aqui a mudança de caráter. Muito alto o potencial. E aí a gente tem até uma configuração aqui, se eu puxar o replay, de ponto de entrada, que foi bem bacana. A gente estava observando isso ontem também dentro do time do Excelência Trade, porque isso aqui foi ontem, né? Então a gente tem essa configuração aqui. Se você joga, que eu estou nos 5 minutos, se você joga lá no 1 minuto, olha só que bacana. A gente tem uma microestrutura, tá vendo? O preço andou de lado por um momento, veio aqui embaixo, limpou a liquidez, quebrou esse topo aqui por meio desse movimento de alta aqui, ó. E o teste foi essa movimentação de baixa que ele fez, tá vendo? Então ele mitiga essa zona aqui embaixo e bum, daqui ele vai embora. Então foi uma confirmação no gráfico de 1 minuto para participar de todo esse movimento maior, tá vendo? E aí daqui ele vai lá para cima, vou tirar o replay aqui para vocês verem. Daqui ele desencadeia uma movimentação e vai embora. Olha só. Aqui para trás ele faz a mesma coisa, ó. Cria liquidez, manipula, jogando para cima, limpa toda a liquidez, quebra para baixo, quebra fundos significativos. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Volta para o teste e desencadeia movimentações de preço. Então é sempre assim. Perceba que qual que é o objetivo? Identificar zonas de liquidez objetivas, seja o preço andando de forma lateral, criando essa liquidez, seja ele andando de forma nivelando fundos de alguma maneira, nivelando topos de alguma maneira, deixando um topo muito expressivo, um fundo muito expressivo, e aí depois ele visita essas regiões, ele vai estar limpando toda a liquidez. Se a gente joga aqui no dólar, por exemplo, uma operação que a gente pegou recentemente, inclusive esse trade aqui foi em torno de 12 mil reais que a gente aproveitou nessa movimentação, compartilhei lá no Telegram, inclusive se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, o link está aí na descrição para você entrar lá conosco, tem cheio de conteúdo, sempre estou mandando lá toda semana vários vídeos, vários conteúdos importantíssimos no desenvolvimento, cara, para elevar o nível de todo mundo lá dentro, grupo gratuito. Então o link está aí na descrição, inclusive eu trouxe isso lá no meu Instagram, também compartilhei, estou sempre compartilhando, pra você me seguir lá no Instagram, está aí na descrição também. E olha só essa configuração, né? Se você puxar aqui no gráfico de 1 minuto, o que você visualiza aqui, pessoal? Isso aqui é muito importante, entra muito no que eu acabei de explicar ali do EURUSD. Olha só, olha essa mudança de caráter aqui que eu estou circulando, tá vendo? O preço faz um movimento de baixo com bastante intenção, quebra fundos significativos, volta para o teste, mitigação do order block, e ali é o ponto de entrada para você surfar esse movimento. É uma mudança de caráter, beleza. Mas por que ele é favorável? Porque teve a indução antes, olha só. Esse order block era um order block bom, só que o preço não captura nenhuma liquidez, tá vendo? Na alta. Não tem nenhuma captura de liquidez nessa movimentação de alta, que é um movimento de mitigação. Então, se não tem nenhuma captura, a chance dele usar esse order block para capturar essa liquidez que ainda não foi capturado nesse momentum de mercado é muito grande. Então ele faz exatamente isso. Quem entrou nesse order block foi estopado e aí sim ele gera uma configuração nítida. E uma configuração às vezes até simples, porque é simplesmente você entender que o dinheiro já está na mesa. E quando o dinheiro já está na mesa, você está pronto para pegar uma operação e surfar um movimento de preço. E aí é que ele desenvolve toda essa movimentação de baixo. Foi lindo, né? Cravado lá no alvo. Isso aqui foi tudo mapeado ao vivo lá nos stories, né? Fui mostrando todo o desenvolvimento dessa movimentação. Então foi bem bacana. Então perceba que, cara, você precisa de entender as induções, aquilo que faz os traders montarem posições em algum lugar. Isso é indução. Por exemplo, o order block. Não tem problema. O order block é do Smart Money Concept, então não é uma indução. Claro que é. Isso aqui chama a atenção de muitos traders para montarem vendas nessa região. Se não teve nenhuma captura de liquidez, a chance dele usar essa região para capturar liquidez é enorme. Então não pegue o trade aqui. Se ele criar liquidez antes de mitigar essa região, beleza, aí você pode pegar esse order block. Porque ele já vai estar limpando, ele vai estar capturando liquidez já, antes de chegar no bloco, não tem problema. É isso que a gente quer ver. Agora, se ele não faz isso antes, a chance dele usar essa região para criar e capturar liquidez é muito grande. Aí você espera ele estopar todo mundo que entrou nessa configuração, seja no order block, seja num padrão gráfico, seja num suporte, numa resistência. Você espera
Você espera uma configuração induzir os trades a montarem o trade ali, espera aquilo falhar, e aí logo depois disso você busca por configurações qualquer sinal de mudança de caráter, qualquer sinal de alguma oportunidade de trade ou uma próxima mitigação de order block e tudo mais para você estar montando a operação e surfando tudo isso. Fechou? Então é exatamente assim que vocês vão estar trabalhando. Espero que esse vídeo tenha agregado aí nos estudos de vocês. Vamos juntos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês com o maior prazer. E vambora, galera. Muito obrigado por assistir. Valeu! Fui!